O efeito borboleta. Como pequenas ações podem mudar o mundo. Você já ouviu falar que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas? Essa metáfora curiosa é mais do que um exagero poético. Ela representa um dos conceitos mais fascinantes da ciência moderna: o efeito borboleta. Neste texto, vamos explorar o que é o efeito borboleta, de onde ele surgiu, como funciona na prática e por que ele transformou nossa maneira de entender o mundo. Prepare-se para descobrir como pequenas decisões ou eventos aparentemente insignificantes podem mudar o rumo da história. O que é o efeito borboleta? O efeito borboleta é um conceito da teoria do caos, uma área da matemática e da física que estuda sistemas complexos e imprevisíveis. De forma simples, o efeito borboleta diz que pequenas mudanças nas condições iniciais de um sistema podem gerar consequências gigantescas no futuro. Ou seja, algo minúsculo, como o bater de asas de uma borboleta, pode, com o tempo, desencadear uma série de eventos que resultam em algo completamente inesperado, como um furacão do outro lado do planeta. É um símbolo da interconexão e sensibilidade extrema dos sistemas dinâmicos. A origem do conceito: o efeito borboleta foi apresentado pela primeira vez pelo meteorologista americano Edward Lorenz, na década de 1960. Lorenz estava trabalhando em simulações computacionais para prever o clima. Certo dia, ele decidiu repetir um cálculo anterior, mas usou números ligeiramente arredondados. Por exemplo, essa pequena alteração nos dados iniciais causou uma mudança drástica na previsão. Lorenz percebeu que sistemas atmosféricos são extremamente sensíveis e que mesmo variações mínimas podem gerar resultados imprevisíveis. Foi assim que nasceu o conceito de efeito borboleta, uma ideia que abalou a crença na previsibilidade absoluta dos sistemas científicos. Como funciona na prática? O efeito borboleta aparece em diversos sistemas chamados de caóticos, ou seja, sistemas que têm muitas variáveis interconectadas, reagem de forma não linear, são sensíveis às condições iniciais. Exemplos incluem o clima, a economia, a ecologia, o comportamento humano, a história das sociedades. Vamos imaginar um exemplo do dia a dia. Uma pessoa perde o ônibus de manhã. Por isso, sai em outro horário, encontra alguém na rua que lhe oferece uma vaga de emprego. Esse novo trabalho a leva a mudar de cidade, conhecer outras pessoas, ter filhos diferentes, e assim por diante. Esse é um exemplo comum de como um pequeno atraso, que parecia apenas um incômodo, altera toda a trajetória da vida de uma pessoa. O efeito borboleta na história. Embora o termo tenha surgido na ciência moderna, a ideia de que pequenas causas geram grandes efeitos aparece em várias partes da história. Exemplo histórico: em 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em Sarajevo. O motivo? Um conjunto de coincidências, incluindo uma mudança de rota inesperada da comitiva. Esse pequeno erro de percurso facilitou o atentado, que foi a faísca que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Milhões de pessoas morreram por causa de uma série de decisões que poderiam ter sido diferentes. O efeito borboleta na cultura pop. Esse conceito se tornou extremamente popular na cultura pop, especialmente em filmes, séries e livros que envolvem viagem no tempo, realidades alternativas e efeito dominó de decisões. Filme Efeito Borboleta, 2004. O longa estrelado por Ashton Kutcher explora justamente essa ideia. O protagonista descobre que pode voltar ao passado e mudar eventos específicos. Mas cada pequena alteração gera consequências drásticas no presente e no futuro. A mensagem central é clara: não podemos prever todas as consequências de nossas ações, mesmo quando temos boas intenções. Outros exemplos: Dark, Netflix. Uma complexa trama envolvendo viagens no tempo e o impacto de pequenas ações sobre o destino de várias famílias. De Volta para o Futuro.
uma das franquias mais clássicas a mostrar como mudanças pequenas no passado podem alterar totalmente o presente. O efeito borboleta e a ciência. Na ciência, o efeito borboleta ajudou a estabelecer uma nova forma de pensar sobre o mundo, a teoria do caos. Diferente do que o nome sugere, essa teoria não significa desordem total, mas sim ordem imprevisível. Ela mostra que mesmo sistemas regidos por leis matemáticas podem se comportar de maneira impossível de prever no longo prazo, devido à complexidade das interações envolvidas. O clima é o exemplo mais usado. Por isso, até hoje é difícil prever com precisão o tempo além de 7 ou 10 dias. Pequenas incertezas nos dados crescem rapidamente e tornam a previsão imprecisa. Efeito borboleta e filosofia. O efeito borboleta também levanta reflexões filosóficas interessantes. Será que tudo o que fazemos tem um impacto maior do que imaginamos? Temos controle real sobre o futuro ou somos parte de um sistema caótico? Nossas pequenas escolhas realmente podem mudar o mundo? A resposta parece ser sim. O efeito borboleta nos lembra que todas as ações estão conectadas e que um gesto simples pode ter repercussões imensuráveis. Curiosidades sobre o efeito borboleta. O nome científico original do trabalho de Lawrence era previsibilidade. O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas? Apresentado em 1972. A borboleta foi escolhida como símbolo por representar algo delicado, leve, quase insignificante, mas com um potencial imenso em termos de consequências. A teoria do caos, que contém o efeito borboleta, é usada em economia, meteorologia, física, biologia e até comportamento de multidões. Conclusão: o efeito borboleta é mais do que um conceito científico. É uma poderosa metáfora sobre a vida. Ele nos mostra que o mundo é interconectado, sensível e muitas vezes imprevisível. Em um sistema caótico como o universo, qualquer pequena ação pode gerar grandes reações. Essa ideia nos convida a refletir sobre nossas escolhas, por menores que pareçam. Afinal, quem garante que uma palavra dita hoje, um gesto de gentileza ou uma simples decisão de caminho não será o início de uma transformação que afetará não só a nossa vida, mas a de muitas outras pessoas? Em um mundo onde tudo está conectado, o bater de asas de uma borboleta pode, sim, mudar o curso da história.